sou o pastor Alan Matos, sou pastor da Igreja do Amor aqui em Ipatinga e também sou pastor do Ministério Revolução Jovem, a qual nós trabalhamos com a juventude há muito tempo. E um ministério tão importante surgiu no nosso coração nesses dias, aonde nós ministramos profundamente já há muito tempo sobre vida sentimental e também relacionamentos das pessoas aqui nessa terra. Um assunto tão delicado. O Namoro Não é Moda surgiu por meio de vários questionamentos e dúvidas de pessoas a respeito do assunto vida sentimental. Quando eu olho para você que está me ouvindo aqui agora, espero que esteja tudo ok contigo e que você escute a minha voz. Mas quando a gente olha para a nossa vida pessoal e para tudo que nós somos, eu queria te fazer uma pergunta que talvez coloque questionamentos dentro do seu coração. Quando se trata do assunto vida sentimental, o que passa dentro de você? Alguns, quando escutam falar desse assunto vida sentimental, a minha vida amorosa, é como se fosse um filme de terror sendo acionado dentro dessa pessoa, porque muitos problemas e dificuldades essa pessoa já enfrentou diante desse assunto tão problemático na vida da maioria das pessoas. Você que está me ouvindo, eu não sou aqui agora alguém que está lendo o seu coração, mas uma pergunta eu vou te fazer e talvez você esteja alinhado com o que eu vou perguntar. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: você já sofreu por amor? Você já se decepcionou por conta da sua vida sentimental a respeito do relacionamento que você criou com alguém? É interessante porque eu conheço pessoas que tiveram relacionamentos tão profundos e longos, apesar de muitos anos que se passaram. Algumas pessoas, ou praticamente a maioria delas, tiveram muitas decepções nessa área sentimental a qual nós ministramos há muito tempo. E hoje eu quero convidar você, não era como a gente esperava, mas eu te convido agora para um game radical. Quero ministrar sobre a sua vida, sobre esse jogo, às vezes mortal, e até mesmo um jogo que muitos superam e vencem, e conseguem agora alcançar o maior sonho da vida da maioria das pessoas, que é o tão sonhado dia do casamento. E é como se você estivesse hoje aqui neste lugar, recebendo uma palavra poderosa ao seu coração sobre esse assunto tão delicado. Quando eu converso com as pessoas sobre esse assunto, sobre vida sentimental e tudo que nós percebemos nesses dias, nós vemos como as pessoas estão sofrendo profundamente sobre esse assunto vida sentimental. Eu queria nesse momento ministrar sobre o seu coração uma palavra. Eu queria que você abrisse a sua palavra em Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 30, amém? Gênesis 19, a partir do verso 30. Você que está em casa, abre a sua Bíblia em nome de Jesus. E para não perder o costume, você que encontrou Gênesis 19, 30, diga: achei! Amém? Abre a sua palavra. Você que está me acompanhando aí pela live no Instagram, PR Alan Matos, se você queira qualidade na sua imagem, no seu áudio, você pode entrar na plataforma digital, no YouTube, acessando Igreja do Amor Ipatinga, amém? Então, se você estiver aí interessado em transicionar para o YouTube, você pode também acessar. E caso você esteja aí também na live no Instagram, se sinta à vontade, fique à vontade aí na sua casa, ouvindo a palavra, amém? Gênesis 19, versículo 30 vai dizer assim: e subiu Ló a Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas habitou ali com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre nós, aqui entre nós, ou não existe mais homens aqui supostamente vivos, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber agora vinho a nosso pai, e deitemo-nos, agora vamos ter relações sexuais com o nosso próprio pai, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a filha mais velha, a primogênita, e deitou-se menor. Vês aqui, peraí, hoje me perdi. Isso, vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhes de beber agora vinho também essa noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram de beber a seu pai,
também naquela noite, e levantou-se a menor, e deitou-se também, ou teve relações sexuais com seu próprio pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, porque estava embriagado, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhos de Ló, de seu pai. O tema que eu quero ministrar hoje aqui nessa noite sobre a sua vida é o tema fogo, paixão e lágrimas. Normalmente você escuta essa ministração aonde eu ministro sobre o legado que nós carregamos, sobre essa marca de fogo do poder, sobre essa marca de paixão por almas no coração e sobre lágrimas nos olhos, a qual nós retratamos sobre quebrantamento e avivamento diante do Senhor. E hoje eu quero trazer uma mensagem nesse mesmo cunho, só que na área sentimental. Você que está me ouvindo, quero ministrar sobre a sua vida sentimental, de acordo com tudo que Deus revelou para mim. Quando nós olhamos para o ser humano, ele é uma esponjinha tão poderosa de absorção de tudo que está perto da sua própria vida. Você é um ser humano que absorve naturalmente tudo aquilo que está perto de você. Normalmente eu e você, quando mais novos, quando crianças, nós crescemos sem uma imagem e semelhança do que copiávamos. Ou seja, nós éramos como uma folha branca ou uma esponja seca. E no decorrer do nosso crescimento, nós começamos a trazer para a nossa vida, atribuir para nós, através dos nossos olhos, da observação e da convivência, algumas culturas que nós não tínhamos antes de crescer, no caso, quando criança. E quando a gente olha para essa caixinha de surpresa chamada ser humano, ele tem uma facilidade muito grande de absorver tudo aquilo que está perto dele. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, as filhas de Ló acabaram de sair da cidade de Sodoma por conta da depravação que a cidade carregava. Toda uma cidade carregava dentro de si maldade, maus intentos, caráter depravado, deformado. Os desejos eram profundamente ilícitos, e eles carregavam essa marca dessa iniquidade, desse desejo compulsivo por muitas coisas. E quando eu falo sobre fogo, paixão e lágrimas, eu quero começar falando com você sobre o fogo, mas não fogo de poder do Espírito Santo, não fogo do manifestar do Espírito. Eu quero atribuir fogo, paixão e lágrimas aos seus comportamentos e à sua própria vida nesses dias. E quando nós olhamos para essa palavra fogo, eu quero apontar um pouco mais para o meu caráter e para o seu caráter. É interessante que quando você olha para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, no narrar das histórias da palavra de Deus, nós sempre vamos perceber que algumas pessoas foram acometidas de uma depravação sexual, até mesmo mental, a respeito de muitos assuntos. E o que eu quero tratar hoje é sobre sexualidade. Quando nós olhamos os textos da palavra de Deus, em muitos casos, você percebe que Israel, quando se perdia da visão dos altares de Deus e da devoção ao Deus vivo naquele tempo, conhecido como o Eu Sou. É interessante porque esse povo, quando se perdia de Deus, eles se encontravam naquilo que quebrava os princípios de Deus, sendo a própria pessoa que carregavam dentro deles. Ou seja, eram de forma particular pessoas envolvidas em muitas depravações mentais e sexuais. Muitas orgias aconteceram às portas dos templos. Muitas pessoas se perderam sexualmente de formas ilícitas, e eles carregavam dentro deles esse famoso fogo incontrolável das suas tensões sexuais naquele tempo em que eles viviam. Por isso algumas pessoas hoje se perguntam assim: pastor, eu vou confessar para você algumas coisas que só eu sei. Eu carrego dentro de mim desejos compulsivos, a qual eu não consigo me controlar às vezes. É interessante que a maioria das pessoas que nós atendemos hoje em dia são pessoas que sempre confessam as mesmas culpas e os mesmos meios a qual são perdidas de forma intencional. E na maioria das vezes a gente percebe que a mentalidade dessas pessoas são invadidas por muitos pensamentos profanos e depravados. Agora, quando a gente olha para vários personagens na Bíblia, nós vamos perceber alguns comportamentos desses homens de Deus que deixam a gente às vezes um pouco curiosos do porquê tais práticas como eles praticavam.
Então, quando a gente vai conversar com algumas pessoas, nós percebemos que não só aquela confissão ou como aquele pedido de socorro, de ajuda, de forma emergencial, é porque algo já tem apontado e acusado dentro delas, porque o Espírito de Deus, ele serve para nos denunciar às vezes em tais práticas que temos. E quando olhamos sobre esse assunto, fogo, dentro da maioria das pessoas, eu posso aqui ser muito humilde em dizer na maioria, porque eu poderia afirmar todos, mas eu não quero dizer todos aqui nesse momento, mas talvez você se enquadre agora nesse momento. Todos nós carregamos dentro de nós mesmos desejos compulsivos por muitas coisas. E quando se trata sobre vida sentimental, é nítido perceber que o jovem cristão nos dias de hoje tem uma dificuldade absurda de se manter santo. E quando nós falamos de santidade, nós estamos falando de práticas pecaminosas voltadas para a área sexual. Já percebeu que quando a gente está em tempos difíceis com Deus, os nossos comportamentos talvez não eram os mesmos ou não são os mesmos dos nossos antepassados, ou seja, aquele povo que começou a sua trajetória lá atrás, na gênesis de Deus e no começo de todas as coisas. E quando a gente olha para certos impulsos que nós temos, já percebeu que a maioria das nossas fantasias e desejos, as nossas vontades carnais, a maioria delas estão totalmente fora daquilo que poderia se tornar de certa forma princípio de Deus? Já percebeu que tudo que a gente quer para nós, para certas práticas de alcance de desejo, está totalmente vinculado àquilo que Deus não agrada? É simples, a Bíblia fala claramente que eu e você fomos concebidos em pecado. Tão simples entender e reconhecer a nossa natureza pecaminosa e caída. Dificilmente nós conseguiremos vencer a nossa carne sem que haja primeiro uma intervenção divina. Eu ministro para pessoas que estão aqui hoje me ouvindo através do Instagram, ou talvez pelo YouTube, eu não sei, mas todos nós somos acometidos por alguns desejos, impulsos sexuais. É interessante como que a gente se perde em minutos de prazer, e logo depois que aquilo acontece, nós temos o poder intelectual de voltar algumas horas atrás e se arrepender de tal prática. Agora, já percebeu uma coisa? Que nós só conseguimos calcular a rota no retorno do arrependimento, para percebermos, depois que acontece, que aquilo poderia ser evitado se a gente quisesse. É interessante porque quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, ele narra algo que o mundo inteiro conhece. Ele diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse acabo cometendo. Se eu virasse para você aqui hoje nessa noite e falasse: eu tenho aqui uma garrafa de água mineral, e ela está cheia de veneno mortal, se você tomar um gole dessa água, você vai morrer. Você teria coragem de pegar essa garrafinha e desafiar a minha palavra, afirmando que haveria que tem dentro dessa garrafa veneno mortal? Você tomaria? Não, com certeza. Se bem que talvez alguns tomariam, né? Algumas pessoas são meio do avesso ou do inverso, querendo simplesmente ser contrário a opiniões que são saudáveis para a vida deles. Mas a maioria, na lógica, não decidiria a tomar algo que levaria a sua vida a óbito. Agora, quando a gente olha para essas práticas inteligentes, eu acredito que quando Paulo está dizendo que o mal que ele não queria fazer, ele acabava cometendo ou cometendo erros que ele não tinha prazer em cometer, por saber que aquilo tudo quebrava princípios de Deus. Quando eu olho para esse fogo abrasador, apenas um homem com experiências e sabia falar com muita habilidade sobre o assunto imoralidade sexual, prostituição e outras práticas pecaminosas nessa área. Por isso Paulo é uma das pessoas mais importantes da palavra de Deus a contra-atacar a imoralidade, a prostituição, o adultério e todas as outras palavras que envolvem práticas sexuais no meio do povo de Deus. Agora, olhando para a habilidade intelectual desse homem em afirmar que certas práticas eram frutos da carne, como você conhece em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, alguém para afirmar com tanto detalhe e tanta destreza sobre o assunto sexualidade, teria que ser alguém altamente incomodado e perseguido por tais práticas. Talvez você que me escuta aqui hoje, você frequenta os templos da igreja do Senhor e você consegue cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. Isso não deixa você, de certa forma, bloqueado de fazer isso, e até aconselho você a continuar fazendo. Mas todos nós carregamos dentro de nós impulsos e compulsões que às vezes, ou na maioria das vezes, são compulsões incontroláveis, até que nós alcancemos a chave mágica chamada maturidade cristã ou maturidade espiritual, aonde somos
aliviados pelo poder da decisão em dizer não para certos impulsos. Agora, fora esse alcance da maturidade cristã, nós percebemos que há dentro de nós uma dificuldade enorme em vencermos certos desejos que parecem ser muito mais fortes do que o nosso poder de decisão. E quando eu falo fogo, eu falo de um fogo abrasador, não no sentido poder, como eu disse no começo, mas de impulsos, desejos. Eu quero te fazer uma pergunta: contra o que você luta todos os dias na sua mente? É interessante que quando nós olhamos para o campo intelectual, o campo de mente do ser humano, tudo é formado, tudo muito bem calculado na mente do homem. É interessante porque a visão do homem é como se fosse uma câmera fotográfica. Tudo que ele faz de captação com os olhos é como se o HD interno chamado mente absorvesse e guardasse tudo isso com muita nitidez dentro da cabeça. Muitas pessoas têm uma habilidade incrível em criar certas fantasias dentro da mente, a ponto de fazer aquilo se tornar realidade nas práticas do seu dia a dia. Agora, o que me chama a atenção quando eu falo de fogo, quando eu falo de tensão sexual, ou de compulsão sexual, ou de desejos sexuais na vida do homem, uma coisa eu aprendo: todo fogo, quando se encontra com água, ele apaga, certo? E quando a gente fala sobre fogo e essa tentação que o homem vive, enfrenta, e quando eu falo homem, eu falo os seres humanos, que é na maioria das pessoas. Quando eu falo de água também nesse contexto, eu falo da palavra de Deus. Uma coisa que me perguntaram uma vez, me disseram: Alan, como você fez e como você faz para vencer tantos impulsos e tantos pensamentos e fantasias e fetiches a qual você tinha antes de Cristo se manifestar? Todos eles sumiram da sua vida? Eu digo com toda a convicção que não. Eles não sumiram, e muito menos o Espírito Santo tirou tudo isso de dentro do homem. Na verdade, o Espírito de Deus nunca vai retirar certas coisas de nós. A verdade é que Deus quer que você aprenda a governar todos os seus impulsos por dentro. E você tem muita habilidade para isso, porque o ser humano é dotado de inteligência emocional, de inteligência intelectual, para saber quais são as suas zonas de limite. E para isso acontecer, você precisa amadurecer e desenvolver mentalmente falando no meio do cristianismo. E a única forma que nós temos de vencer essas coisas é por meio da palavra de Deus. Amém? Você que está em casa, eu queria que você entendesse uma coisa: por mais que os momentos de adoração nos leve a ser cheios do Espírito Santo nas nossas reuniões, no nosso dia a dia, uma coisa eu carrego comigo: a única forma que você tem de renovar a sua mente, porque há um texto em que apóstolo Paulo ele afirma com toda a convicção de que é preciso acontecer na vida de todas as pessoas uma renovação de mente, e essa renovação de mente não acontece quando você ora. Muita gente acha que a renovação de mente acontece quando você ora na sua casa ou nas igrejas, nos templos. Não é aí que acontece a renovação de mente. Muitas pessoas pensam que a renovação de mente acontece quando nós começamos a viver um momento profundo de adoração na palavra de Deus e na presença de Deus. Não é aí que a nossa mente se renova. Não é por meio da adoração profética, não é por meio da imposição de mãos por autoridades espirituais que estão no nosso meio. Existe apenas uma forma de renovar a nossa mente. Quando você olha para esse texto de forma racional e você busca a essência desse texto, a renovação de mente vem por troca de informação. Vocês estão me entendendo? E quando nós trocamos as informações, nós começamos a tirar os pensamentos naturais que veio junto com a luz que nós recebemos no nascimento, com a nossa carne caída. A nossa mente agora passa a absorver agora uma nova informação, sendo a palavra de Deus. Por isso que nós falamos sobre renovação de mente. Não é possível renovar a sua mente se você não buscar informações novas para substituir o que você pensa. E por meio desse processo de crescimento entram as violações sexuais, entram as práticas sexuais. Alguns perdem a virgindade quando mais novos, alguns perdem a virgindade de formas estranhas, com relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Outras são abusadas, outras passam a conhecer sexualmente outras pessoas ainda quando crianças. Por isso há um descontrole sexual na vida de muita gente. Muitas pessoas acham, hoje nós estamos falando sobre relacionamento, e eu quero falar um pouco sobre esse assunto de sexualidade. Muitas pessoas acham que se guardar
sexualmente falando, em virgindade, para chegar no casamento, é sinal de que o casamento vai dar certo, porque você não errou enquanto você era solteiro. Na verdade, isso é um impulsionamento para você se tornar santo diante de Deus. Mas escuta, santificação particular não quer dizer que você vai ser feliz no seu casamento, caso você não tenha uma inteligência emocional para decidir seus passos e fazer boas escolhas. Por isso, hoje aqui nessa noite, eu quero trazer uma palavra de direção para a sua vida. Seja sábio a cometer escolhas, a decidir escolhas, a tomar decisões. Isso é muito importante para você. E quando nós olhamos para a Bíblia, eu separei aqui 3 personagens. Na verdade são 4 personagens, que eu quero falar um pouco sobre o fogo que eles carregavam. O primeiro deles, eu não posso deixar de falar do homem Davi, na Bíblia conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E quando eu olho para esse homem, é interessante porque a Bíblia fala que num dia de guerra ele fica no palácio. Todo mundo está cansado de ouvir falar dessa história da queda de Davi, mas algo me chama a atenção de Davi. A Bíblia fala que por ficar no palácio ele se apaixona visualmente por uma mulher. E agora o desejo de Davi é deitar sexualmente, é suprir uma necessidade, ou na verdade colocar em prática, executar algo que estava ali à sua vista, aos seus olhos, diante da sua visão. Ou seja, aquela mulher não era fruto de um olhar do castelo. A verdade é que aquela mulher era fruto de uma visão contínua dos seus pensamentos a respeito do que ele já carregava naquele tempo. E Davi, a Bíblia fala que naquele dia Davi foi compulsivo sexualmente, e ele acabou se deitando com uma mulher, ou seja, executando um plano já pronto na sua mente. Agora, não foi ficar no palácio num dia de guerra que fez Davi cair sexualmente. Não foi andar pelo palácio olhando para uma mulher pela primeira vez na janela que o fez cair. A verdade é que o pecado que Davi cometeu nada mais é do que algo que ele absorveu dentro do seu coração e da sua trajetória, depois de um tempo a qual ele já maquinava essa deturpação dentro dele, esse desejo compulsivo dentro dele em satisfazer os seus prazeres. Davi era um homem cheio de fogo. Não estou dizendo sobre poder, eu estou falando sobre desejos, impulsos sexuais. Por isso, quando eu olho para o homem Davi caído e submetido a desejos e impulsos sexuais descontrolados dentro dele, é interessante perceber que, por falta de sabedoria, ou talvez por falta de domínio das suas tensões, Davi acaba cometendo um erro gravíssimo, revelando claramente para nós que, por meio do arrependimento, ele continua um homem devoto e um homem buscando a Deus com todo o seu coração. Mas quando a gente olha para o homem Davi compulsivo, nós percebemos que Davi estava naquele momento manifestando os seus desejos e impulsos carnais. É interessante porque quando você volta à história de Davi e você percebe quando Golias se manifesta no meio do povo, Davi, ele pergunta qual seria a premiação para quem vencesse o Golias. E por 40 dias já aquele gigante filisteu estava oprimindo o povo de Deus. E a primeira proposta que Davi escuta que seria oferecido a quem vencesse ali o gigante era a filha do rei. Mical era a filha apresentada como oferta para quem vencesse tudo aquilo. É interessante porque ali nós já percebemos o interesse de Davi sobre aquela situação. No caso, a proposta sempre na vida dele foi mulher. A queda do palácio só é fruto de algo que Davi estava construindo dentro dele há muito tempo. Quero te perguntar aqui hoje nessa noite, quais são os seus impulsos sexuais indomáveis? Você é daquelas pessoas que quando inflama não tem domínio, não tem controle? Eu não falo de forma condenativa aqui hoje nessa noite, mas eu falo para você de forma, como é que eu posso te explicar? Eu quero te trazer uma direção clara sobre os nossos impulsos. Todas as vezes que nós nos posicionarmos em cenários que atraiam os nossos desejos ou que ativam as nossas sensações, nós estaremos agora alimentando desejos, caso nós não temos saída ou uma palavra que define o nosso refúgio. Todas as vezes que o homem não repreender ou não colocar um fim, ou não de certa forma desviar dos seus caminhos atrativos, das tentações, nós ficaremos sempre seduzidos às propostas que estão ao nosso redor. Por meio desse pecado, a Bíblia deixa muito claro que Davi cometeu um erro gravíssimo. O erro gravíssimo não foi só o adultério, não foi só tudo que aconteceu por consequência do que Davi fez. O mais importante de tudo, o erro mais grave
que Davi cometeu foi não ter resolvido ou não ter tido sabedoria para domar e governar as suas tensões e os seus impulsos sexuais, a ponto de promover anos depois uma queda que trouxe para ele vergonha e trouxe para ele um erro gravíssimo no seu histórico. Davi se arrependeu e continuou sendo o homem de Deus, mas Deus permite a história desse valente, desse rei ser revelada, para que eu e você percebamos aqui juntos que algo pode estar fora do lugar dentro de nós. E para isso voltar para o seu lugar, eu e você precisamos entender e reconhecer quais são os nossos limites. Quais são os seus limites hoje? Algumas pessoas gostam muito, como eu aqui, estou aqui à beirada desse palco, muitos gostam de andar a linha do seu limite, e muitos são tão ousados que passam por muito tempo ali, achando que estar perto do seu limite faz de você uma pessoa valente. Na verdade, querido, estar perto do seu limite só mostra para você que você está brincando com fogo, e quem brinca com fogo uma hora pode se queimar. Por isso, a primeira coisa que precisamos entender é reconhecer os nossos pontos de acesso e tudo aquilo que de certa forma atrai a nossa atenção aos desejos e impulsos sexuais que nós carregamos. Existe na Bíblia um homem chamado Aminon, que é filho de Davi. É interessante porque ele é conhecido como estuprador na palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse personagem, não tão conhecido na Bíblia, mas um filho legítimo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala que esse menino por muito tempo carregava dentro de si um desejo. Esse homem, esse filho de Davi, ele tinha uma compulsão sexual absurda. E acredito eu que naquele dia a Bíblia narra que ele teve relações sexuais com a sua própria irmã. Ou seja, esse homem era tão depravado e tão compulsivo sexualmente falando, que a sua própria irmã de sangue atraiu os seus olhos, e por não ter sabedoria e não ter renovação de mente, ele acaba substituindo o seu temor por sua fantasia sexual. Acredito eu que quando Aminon ali olhou a sua irmã e percebeu já o seu corpo maduro, ou seja, o corpo da irmã era um corpo de desejo, um corpo bonito que atraía os seus olhos e os seus desejos sexuais. Naquele momento, Aminon olha para a sua própria irmã, e não é no primeiro momento que ele tem a queda, que ele pratica o ato sexual ali naquele momento, mas ele fica maquinando aquilo por dias. A Bíblia fala que observando a sua irmã por muito tempo, ele traz uma ordem depois para que a irmã trouxesse para ele um prato de lentilha. E naquele tempo, querido, ele, acredito, sem acesso a muitas informações ou muitas coisas, sobre tudo que poderia ali atrair o coração dele para viver certas experiências, ele não pôs limite em tudo que ele precisava colocar. E quando eu olho para a vida desse homem, no desejo compulsivo de atrair uma mulher para a cama, assim, da sua própria irmã, nós percebemos uma depravação total que tomou conta do coração de um homem que fazia parte de uma linhagem de um pai também deturpado sexualmente falando. Aminon é a figura exata para mostrar alguém que não sabia e não tinha domínio sobre o fogo que carregava e suas tensões. Aminon carregava dentro de si fantasias sexuais e desejos sexuais tão absurdos a ponto de deitar-se com a sua própria irmã. Um incesto foi cometido. Eu não posso afirmar somente que por consequência do pecado de Davi, Aminon foi acometido agora de um desejo sexual imundo e impuro, a ponto de se relacionar sexualmente com a sua própria família. Quando eu olho para a vida desse homem, sem dúvida, quando criança e no seu trato de crescimento, Aminon não teve muitas experiências com as exortações bíblicas e com os ensinamentos que o seu pai poderia promover naqueles dias. É aonde muitos se encontram agora no mesmo contexto. A pergunta é: você teve uma base de referência que conversou com você e te educou moralmente falando quando criança? Quando eu olho para Aminon e eu vejo a vida de Davi não era uma vida fácil. Davi tinha muitos filhos, Davi ele tinha um palácio, Davi era líder, era rei de uma nação, Davi ele era à frente de milhares de pessoas. Então o que eu percebo nesse momento? Aminon era um homem que quando criança foi apacentado e cuidado por pessoas que não eram da sua linhagem moral de educação. Talvez a sua mãe foi quem criou, e por também ser mãe não foi tão presente assim na vida desse menino. Então quando nós olhamos para os comportamentos desse cara e tudo que ele fez, uma coisa é fácil perceber: a criação e o seu crescimento
foi um crescimento de ausência de alguém que fosse referência e que apontasse destinos claros para a transformação da vida desse homem. Por isso chega a tal nível. Agora a pergunta é: por que Deus permitiu vir para a palavra de Deus, principalmente no Pentateuco aqui, no primeiro livro da palavra de Deus? Nós conhecemos a história das filhas de Ló, é aonde eu vou entrar. Mas o que faz de Deus permitir histórias como a de Davi, como a de Aminon, serem apresentadas publicamente em um dos maiores livros desse mundo, que é a Bíblia? O que fez Deus permitir tais práticas serem ministradas e reveladas no decorrer dos anos e dos séculos? Comportamentos como que esse cara cometeu. Sem dúvida, quando a gente percebe lá no começo de tudo, quando o povo se perdia, vivia orgias sexuais ali perto do templo e até mesmo na porta do templo, nós percebemos que Deus vem tratando de sexualidade com o seu povo há muito tempo. Deus vem incentivando o seu povo a se educar sexualmente há muito tempo. E quando nós olhamos para esse texto, é onde eu chego no texto base, falando de fogo, nós percebemos que a cidade de Sodoma, ela ia ser destruída por Deus. E Deus traz uma palavra ao líder da casa, o Ló, e pede para que Ló saia da sua casa com toda a sua família, porque haveria destruição sobre a cidade. Quero que você se atente comigo para dois detalhes. Eu quero que você observe comigo tanto a cidade de Sodoma e também Gomorra, que era uma cidade vizinha, e também a vida de Ló e suas filhas. Ló só precisa evacuar da cidade, sair da cidade, porque a cidade seria destruída por conta dos pecados que aquela cidade cometia. A Bíblia fala que os anjos vieram com notícias para a terra e para a casa de Ló, dizendo que a maldade daquele povo e a iniquidade daquele povo chegou até o céu. Aquela cidade, uma cidade depravada, ao cercar a casa de Ló, eles tiveram desejos compulsivos sexuais, a terem relações sexuais com dois homens que estavam ali pelo envio do Senhor naquela casa. E a Bíblia fala que esses dois homens eram anjos de luz. Agora, eles eram tão bonitos e formosos a ponto de chamar toda a atenção da cidade. Se você estudar a palavra de Deus em Gênesis capítulo 19, até mesmo até o 22, se você for estudando, você vai perceber, queridos, que a cidade ficou incomodada com a beleza dos anjos, e eles sentiram desejos sexuais. E a Bíblia fala que cercou aquela cidade, homens, mulheres e crianças, cercou aquela casa. Cara, quando eu olho ali para aquela cidade de Sodoma, é destruída e até hoje não mais reconhecida, e se encontra até os dias atuais em ruínas. Quando eu olho para essa prática de Sodoma, a minha mente se abre para algo específico, profundo. Essa cidade vivia uma grande e profunda prática pecaminosa sexual por conta dos seus impulsos e o seu fogo indomável naquele tempo. Por ter vontade de se relacionar sexualmente com os anjos, mostra o nível de desordem sexual que eles carregavam. Agora é interessante que a Bíblia fala que depois que eles possuem essa experiência, a Bíblia fala que as filhas de Ló, junto com Ló e sua casa, eles saem da cidade, porque a cidade seria destruída por conta do pecado que o povo cometia. Meteoros ali caem sobre a cidade. A esposa de Ló, no meio do caminho, olha para trás, porque era apegada ao que estava atrás, e ela se torna uma estátua de sal. Ao chegar, querido, em uma das regiões para onde Ló fugiu, ele se esconde nas cavernas. E é onde eu quero que você se atente comigo para a prática dessas filhas de Ló. Interessante que antes de sair da cidade, Ló, com toda a sua pureza de coração, se eu posso assim afirmar, eu não sei, mas ele oferece as suas próprias filhas virgens, as suas próprias filhas posicionadas para terem relações com todas as pessoas que cercavam a cidade, porque ele queria vetar os anjos de tal prática. O que leva um homem, pai de família, a oferecer às suas filhas a práticas sexuais ilícitas diante de um tempo, por conta de uma boa intenção? Talvez você nunca olhou para a palavra dessa forma, mas Ló, por uma boa intenção, oferece suas duas filhas moças para serem abusadas e violentadas sexualmente de forma ilícita por toda uma cidade, só para que os anjos saíssem ilesos. Agora eu fico pensando humanamente falando, de forma racional. Será que os anjos não tinham poder para se livrar do povo? Será que Deus não tinha poder para livrar os anjos de tal defraudação daquele povo? Será que realmente os anjos eram pessoas que não sabiam se proteger?
A verdade é que a depravação estava não só na cidade, como também dentro do coração das pessoas. Quando eles saem da cidade para fugir da morte, do que aconteceria, é interessante que nós percebemos que essas filhas vão com os pais, e um dia, já batendo desespero no coração delas, algo sobrenatural acontece. Eu acho isso surreal, querido, é uma coisa absurda na minha visão. A Bíblia fala que quando eles chegam em certo lugar, as mulheres olham para trás e percebem que tudo se destruiu, não tem mais nada para trás, e agora elas olham para o pai já um pouco mais velho, e a filha primogênita, a mais velha, ela tem uma ideia, e a ideia dela é: olha, minha filha, você é minha irmã mais nova, eu sou a mais velha, não sobrou nenhum homem para a gente se casar nesses dias, e para que a gente, usando de uma boa desculpa, de uma boa intenção, e para que a gente não deixe a semente paterna morrer, a semente do pai morrer, vamos fazer o seguinte: vamos embriagar o nosso pai, e vamos deitar com o nosso próprio pai, a ponto de ele nos engravidar e a gente gerar filhos para ele, para que a sua semente não morra. Cara, quando eu olho para esse pensamento feminino, para essas duas meninas, nós percebemos aqui agora que não só os homens, como há de costume dizer na nação inteira e no mundo inteiro, que os homens são compulsivos sexualmente, movidos por aquilo que enxergam, possuídos de desejos sexuais. Nós percebemos aqui que duas mulheres agora, por carregar dentro delas desejos sexuais, elas também se oferecem agora a se colocar disponível para quebrar princípios que Deus implantou naquele tempo, e por conta disso elas fazem algo terrível. E a Bíblia diz que elas agora, a primeira filha dá vinho para o pai e o pai fica embriagado. Agora, a filha está tendo relações sexuais com o próprio pai. Ouvindo aqui a minha voz, você consegue imaginar uma cena dessa? Você consegue perceber o nível de gravidade da depravação total que um ser humano carrega por dentro? Cara, se você parar para observar, dentro de você há muitos impulsos que não é dito pela sua boca natural. Existem muitos desejos que não são anunciados e nem revelados pelas nossas práticas, porque na verdade, quando chega a se tornar prática, nós já percebemos que há dentro de nós uma compulsão tão desgovernada, a ponto de a gente fazer conforme a gente quer. E a Bíblia fala que depois que a filha mais velha entregou o pai ao vinho e teve relações sexuais, também a filha mais nova fez a mesma coisa. Isso me chama a atenção. As duas tiveram tais práticas por conta do medo que elas carregavam a respeito do futuro. Talvez você está me ouvindo nessa live hoje e você satisfez desejos e prazeres sexuais de muitas pessoas por medo de ficar sozinho nessa terra. Talvez você se entregou a coisas tão absurdas nessa terra como eu fiz. Eu sou uma pessoa que, eu não estou pregando uma coisa que eu estudei, eu estou pregando uma coisa que eu carrego como guerra na minha vida há muitos anos. A minha prática sexual, o meu contato sexual com a prostituição e com o mundo sexual foi com os meus 12 anos de idade. Eu ainda era uma criança, como muitos aqui já ouviram o meu testemunho. Mas a verdade é que não é só a compulsão. Existem os gatilhos que são armados dentro de mim, de você, que nos leva primeiro a ter tais práticas, como curiosidade, como desejo dentro de nós, a nossa carnalidade. E nesse ponto é incrível perceber porque essas mulheres, essas meninas, elas foram entregues a tais práticas por conta do medo do futuro. Olha, minha irmã mais nova, olha para nós, não tem mais homem, a gente não vai casar. Eu quero ter a experiência de ser mãe, eu quero ter a experiência de ser esposa, eu quero ter a experiência de construir alguma coisa no meu sonho sentimental. E o que acontece? Elas, por medo do futuro e por desejo de realização e até mesmo suprir prazeres, elas fizeram e tiveram atitudes e práticas horríveis. Como eu te perguntei, você não consegue imaginar tal prática, mas o desespero foi tão grande que elas chegaram a fazer coisas absurdas diante do olhar bíblico e do olhar do tempo que elas viviam. Agora, por que elas fizeram tudo isso? Porque na verdade havia dentro delas áreas que não estavam bem definidas e bem resolvidas. Você que está me escutando, entenda uma coisa: quando se trata de vida sexual, é muito mais natural e racional do que espiritual. Quando se trata sobre se esquivar das coisas e práticas dessa terra, como masturbação, como o pecado visual, como os fetiches e pensamentos imorais, como também práticas verbais
que simulam atos sexuais, como todas as outras coisas. Falo aqui para você como experiência própria de tudo que eu já vivi. É tudo muito mais natural do que espiritual. Eu posso hoje orar por você e repreender todo espírito de prostituição na sua vida, mas nem tudo é espírito. Nem tudo é espírito de prostituição, nem tudo é espírito de depravação, nem tudo é espírito. A maioria das coisas e das práticas, eu posso afirmar que quase todas elas são cunhos de influências naturais e carnais que eu e você carregamos. Por isso, quando se trata desse assunto tão sério, essas mulheres, por medo e por carência, cometeram atos seríssimos. Talvez não seja diferente das práticas que nós temos. Talvez não se esquiva muito do que nós vivemos e pensamos. Só Deus sabe quais são os pensamentos e frutos dos seus sentimentos no coração. Só eu e Deus sabemos quais são as minhas guerras internas a respeito desse assunto e as suas guerras internas. Mas contudo, na verdade é possível sim vencer de forma racional certos impulsos, mas para isso você precisa desenvolver uma grande e profunda habilidade de temor a Deus e obediência à presença de Deus. Pastor, mas tudo isso é muito difícil. Mas escuta, não é impossível. O que mais me deixa alarmado sobre esse assunto é quando tais práticas são praticadas, sempre vai causar dentro de mim e de você certos sentimentos negativos e até mesmo pontos tão negativos a ponto de abater profundamente a nossa alma. Por isso, quando eu falo sobre fogo, eu falo sobre abrasamento, eu falo sobre tensão sexual, sobre impulsos sexuais, você precisa olhar para essas práticas muito mais naturalmente falando do que espiritualmente falando. Claro que o espiritual influencia muito, mas se você aprender a governar a sua vida mentalmente e racionalmente falando, você vai desfrutar e vai viver absurdamente uma vida muito mais leve e muito mais feliz. Quando eu olho aqui para a segunda palavra da nossa pregação de hoje, a paixão, é interessante que a paixão, querido, é uma entrega enganosa a sentimentos que não permanecem para sempre e são momentâneos. Aonde muitos erram? No decorrer do crescimento, por conta de tantas defraudações sexuais e por tantas práticas e absorção das culturas a qual as pessoas vêm avançando, e práticas que elas aprendem ainda quando criança, através de muitos vídeos, imagens e comunicações com os outros, principalmente dentro das escolas, foi onde começou comigo. É implantado dentro delas essa curiosidade de conhecer certos níveis de prática de pecado. Mas quando a gente fala sobre a paixão, o que é a paixão? A paixão nada mais é do que um impulso emocional de tudo que você sente de forma momentânea. É interessante que a paixão pode enganar profundamente tanto o coração quanto a visão de alguém que está naquele tempo ali empoderado de paixão. É interessante porque o apaixonado sempre vai enxergar todas as coisas como ele quer que estejam. É interessante que o apaixonado ele perde a percepção das coisas, o apaixonado ele perde a noção do óbvio, o apaixonado ele perde o senso, a sensibilidade do que ele carrega por dentro e principalmente ele é totalmente vetado na sensibilidade contra o medo das consequências. O apaixonado é onde muitas pessoas se perdem. Você já ficou apaixonado por alguém e não foi correspondido? Você já se apaixonou por alguém a ponto de se perder profundamente nessa pessoa, até mesmo a ponto de se perder profundamente em você? Cara, quando nós olhamos para esse assunto paixão, é onde nós encontramos os maiores problemas, porque entre os impulsos e as depravações sexuais e entre as lágrimas que as pessoas colhem por conta de tantos erros, elas se perdem no meio da paixão. Por quê? Paixão, querido, é uma emoção não sustentada por muito tempo. Para você cultivar paixão, você precisa de muito esforço. E quando nós olhamos para a vida das pessoas, elas estão envolvidas o tempo todo em relacionamentos a qual elas se apaixonam. Por isso que muitos começam um relacionamento e quando a paixão acaba, elas terminam o relacionamento. Até que alguém chega a nível de casamento, muitos relacionamentos já aconteceram. E essa pessoa agora começa a se perder mentalmente, emocionalmente falando, diante de pessoas a ponto de nem a espiritualidade resolver. Eu conheci pessoas que estavam muito envolvidas sentimentalmente a ponto de ficarem cegas espiritualmente falando. Cara, uma coisa eu quero falar para você que me escuta, ou você mulher que me escuta: a sua vida sentimental é alvo da glória de Deus, amém?
O que Deus mais quer nessa terra não é só que você supra prazeres, porque às vezes o prazer passa. O que Deus mais quer que você faça nessa terra é que você seja feliz, que você acerte nas decisões. Uma pessoa apaixonada, ela comete muitos erros. Principalmente, ela se torna escrava do sentimento. Você já foi escravo do sentimento? Você já foi escravo da paixão? Porque uma pessoa escrava da paixão, ela perde totalmente agora a direção do que ela quer para a vida. E muitos falam assim: eu não vivo mais sem tal pessoa. Vive sim. Na verdade, todo mundo sobrevive sozinho se quiser. Só que quando a gente olha para esse tempo e essa geração, eu acho que depois do coronavírus, a pressão mais séria na vida da humanidade é a vida sentimental. Nesse tempo o mundo tem sido assombrado por um vírus. Eu acho que o segundo vírus mortal se chama vida sentimental. Se você não souber lidar com esse assunto, escuta. Você pode se perder profundamente, a ponto de até mesmo distorcer sua própria identidade, de quem você é, o que você precisa se tornar, quem você quer ser. Por isso, nesse tempo, na sua vida sentimental, a paixão precisa ser alvo, querido, de uma visão tão natural e tão racional, para que você não perca quem você se tornou nesse tempo todo. Eu vi pessoas perdendo anos, eu vi pessoas perdendo tantas oportunidades para se tornar alguém na vida, porque se perdeu sentimentalmente na paixão com outra pessoa. Por isso, fique muito atento com a paixão. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que uma das coisas que precisa ser guardada na vida do homem é o próprio coração, porque dele vem as fontes da vida. Então, quando se trata de sabedoria nessa área, você precisa aprender a delimitar os seus espaços de avanços sentimentais. Existem pessoas que falam assim: não, eu não estou mais esperando ninguém, agora eu estou em Deus, eu não quero mais saber de ninguém na minha vida. É até aparecer a primeira oportunidade. Uma vez me procuraram e falaram assim: pastor, Deus virou para mim e falou que é para eu me guardar. Deus falou para mim que eu vou me santificar, porque agora vai. Mas foi até aparecer uma oportunidade. E aí, quando apareceu a oportunidade, eu virei para a pessoa e falei: sim, mas minha filha, Deus não falou para você se guardar? Aí ela virou para mim e falou assim: falou, pastor, mas não falou até quando? Todas as más decisões que nós tomamos, nós colhemos. Tudo que você plantar, querido, você vai colher. Por isso, quando se trata de paixão, cuidado, avalie, saiba delimitar os seus campos de espaço para que você se proteja nesse tempo. Você precisa proteger o seu coração. Existem muitas pessoas que são boas se perdendo em péssimas decisões, estão perdendo todas as oportunidades, estão perdendo as plataformas de lançamento para o futuro, estão perdendo portas incríveis que Deus tem aberto. Tudo por conta da sedução da paixão. A paixão embriaga, querido. Pessoas embriagadas perderam a lucidez. Pessoas embriagadas perdem a noção. Elas param de perceber o que precisa ser percebido, e com isso elas tomam péssimas decisões. E aí a gente chega na nossa última palavra, que são as lágrimas. Entre o processo gestacional de alguém, o nascimento de uma pessoa concebida em pecado, e todo o seu trajeto histórico de crescimento, muitas coisas entram dentro do coração dessa pessoa. Até que ela se torne um adulto, até que ela chegue a essa estatura de adulto, muitas coisas aconteceram. E a Bíblia fala uma coisa muito interessante em Gálatas, quando a gente olha sobre a passagem da semeadura. A Bíblia deixa muito claro que tudo que é semeado no campo da carne vai ser colhido em forma de corrupção. Ou seja, quero resumir para você entender melhor: tudo aquilo que for semeado no campo, ou no campo das decisões erradas, você vai colher decepções, você vai colher coisas que vão prejudicar você. Mas a Bíblia fala que tudo aquilo que é semeado no campo do Espírito, você colhe para si a vida eterna. Mas quando a gente olha para os frutos do Espírito, tudo que é semeado no campo do Espírito, a gente percebe algo fantástico. É perceptível que o que é plantado ali, a Bíblia diz que é colhido imediatamente, ou não, frutos para a vida eterna. O que eu entendo? Tanto o campo da carne e o campo do Espírito são campos de decisões. Você carrega consigo nas mãos sementes poderosas e preciosas. Caso você desperdice sua semente plantando em campos ruins, você não pode questionar depois sobre as suas colheitas.
Mas caso você seja empoderado de sabedoria a semear em campos do Espírito, ou campos bons, boas decisões, você colherá frutos que vai trazer e gerar muita alegria no seu coração. E essa é a vontade de Deus. Por lágrimas, querido, nos olhos, muitas pessoas se decepcionaram com a vida sentimental. E mesmo depois de aprender sobre o assunto, e mesmo depois de ouvir tanto tempo sobre esse assunto, as pessoas ainda continuam errando e desistindo dessa área. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, para a gente encerrar nossa palavra, existe um texto muito interessante. Eu vou ler o 16 e depois eu vou pular para o 20. Se você está com a sua Bíblia aberta na sua casa, acompanhe comigo. Diz assim: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, ela, sua esposa, o desprezou no seu coração. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vádios. Diz, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu próprio pai, que era o rei, e a toda a sua casa, mostrando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho declarado, ou me alegrado, na verdade, e ainda mais que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Nós falamos de fogo, paixão, e agora eu quero falar de lágrimas. Eu quero pegar o personagem Davi para tratar com vocês o nosso último assunto. Quando eu olho para a vida de Davi, os erros que Davi cometeu, talvez por ausência de informação na sua infância, e os erros que Davi cometeu no progresso do seu crescimento, e por ter demonstrado os seus interesses, principalmente impulsos, é interessante perceber que Davi, ele é atraído a uma guerra, a perder sua própria vida por causa de uma mulher. Com uma mulher, Davi também perde totalmente ali a sua, vou dizer, os seus princípios morais de família. E quando eu olho para o final de tudo, nós percebemos agora uma incompatibilidade terrível na vida relacional de Davi com a sua esposa, que é Mical. A primeira coisa que nós percebemos, Davi, depois de um dia histórico de vencer muitas coisas, Davi sai adiante agora do povo. Ele consegue atravessar todas as campinas e todas as regiões com a arca. Ele entra em casa com a arca da aliança. Ele começa a dançar com o seu povo e a se alegrar. E agora Mical chega na janela, olha para o que Davi estava fazendo, e a Bíblia fala que ela o desprezou no seu coração. Você está me ouvindo aí? Houve desprezo. Agora eu te pergunto, no coração de uma esposa sábia, o certo a se fazer era: o meu marido chegou, a arca chegou junto com ele. Sabe o que era a arca? A arca era símbolo da presença de Deus, e aonde Deus estava havia alegria. Davi chega, venceu a guerra, não voltou simplesmente para casa, ele voltou com a arca para casa. Davi poderia ter morrido nas guerras, Davi poderia ter ficado em casa, mas Davi chega e entra na cidade com a arca. Ao colocar a arca no seu lugar, ele começa a dançar. Ele dança muito mal, como muitas pessoas que estão me ouvindo aí, mas ele começa a se alegrar. Mas pela incompatibilidade, ao invés da celebração da esposa com tal vitória que Davi alcançou, a Bíblia fala que Mical despreza. Não basta se relacionar com alguém. Casamento não é o sucesso de ninguém. O sucesso de alguém é se casar com alguém alinhado com o mesmo propósito que o seu. Por que nós falamos que Deus não une pessoas, Deus une propósitos? Porque muitas pessoas podem fazer tudo certinho até o casamento, mas quando se casa com alguém compatível, o casamento pode até dar certo, mas se torna um casamento penoso e um casamento pesado. Mical poderia ter descido as escadas do palácio, ter corrido até o seu marido, dado um beijo e se alegrar com o seu marido diante de tudo que aconteceu, mas ela escolhe pela incompatibilidade desprezar o coração do seu marido. Quando eu olho para a vida de Davi, eu fico imaginando os questionamentos do coração dele. Por que ela não estava aqui comigo se alegrando comigo, agora está me desprezando porque eu estou me alegrando na presença de Deus? Quero te dar um conselho. A primeira coisa,
Pessoas que são emocionalmente abaladas não sabem escolher o futuro que querem na vida sentimental. Pessoas emocionalmente abaladas, elas sempre vão carregar consigo comportamentos e desejos e situações que de certa forma vai prejudicá-las lá na frente. Você que está me ouvindo, casar é fácil. Difícil é sustentar um casamento de forma saudável e leve. Difícil é manter tal posicionamento. Agora, nós olhamos para a vida de Davi, que tinha um histórico horrível. E sem dúvida, Mical foi aquela garota criada e cuidada pela ausência do seu pai. Mical foi alguém que estava talvez ali tendo ausência paterna e não foi talvez criada para viver a presença de Deus profundamente, como aquelas outras pessoas viveram. Agora, quando eu olho para Mical, uma coisa me chama a atenção. O que fez de uma mulher não se tornar uma mulher que fluía na alegria da presença do Senhor como seu marido? Sem dúvida, foram as culturas que ela absorveu no decorrer do seu crescimento. Sem dúvida, Saul não ensinava a sua família a viver os princípios de Deus como deveria. A incompatibilidade aqui mostra claramente que os dois eram emocionalmente abalados e não estavam prontos para viver e desfrutar de algo tão precioso que Deus preparou para a terra. Eu estou pregando para você talvez que é divorciado hoje. Você tinha uma família e por conta da incompatibilidade, por conta de muitas brigas, de traições e por conta de muitas coisas que você trouxe para o seu casamento, que fazia parte de heranças muito ruins da sua família, de coisas que você trouxe para a sua vida emocionalmente falando, isso prejudicou muito a sua casa. Hoje você não tem mais a sua família. Eu quero dizer para você no nome de Jesus, antes de aventurar mais uma vez em algo que envolva a sua vida sentimental, você precisa tratar as suas raízes. As raízes é onde você mais precisa focar a sua atenção. Porque, cara, se você olhar para as suas raízes, você vai perceber tudo que está fora do lugar e que pode te prejudicar lá na frente. Quando você planta uma semente, ela morre no solo, aquela árvore não cresce imediatamente hoje. Aquela árvore demora anos e anos para crescer. Mas uma coisa é certa: se a semente foi lançada num solo e ela morrer e ela crescer, aquela semente uma hora vira árvore, e toda árvore uma hora dá frutos. Entenda uma coisa aqui nessa noite: nós estamos falando de coisa séria. Trate as suas raízes, porque não é se vai dar frutos ruins, mas quando os frutos vão aparecer. Emocionalmente abalado, Davi talvez e Mical também carregaram para dentro de um casamento muitas coisas que não foram tratadas antes de tomar uma decisão. Por isso se prejudicaram tanto. Pessoas que são carentes, uma carência indomável, elas querem simplesmente realizar o nome, o sonho do nome. Eu me casei, eu encontrei alguém, eu não estou mais sozinho. Mas a verdade, sem perceber, pode estar encontrando o maior problema da vida delas. Por isso, nesse tempo, que você viva profundamente a presença de Deus, que você saiba observar quais são os detalhes que precisam ser ajustados. E principalmente, casamentos sem estrutura se tornam casamentos prejudiciais. Eu não sei qual é o seu estado hoje nesse dia, mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus te trouxe aqui talvez para ouvir uma mensagem tão simples, para tocar profundamente dentro de você em áreas que só você sabe que existe. Existem coisas que são suas. Eu sei o que eu tenho, se você sabe o que você tem. Para que Jesus, de forma particular, trate o meu coração e o seu, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu estado emocional hoje, muito menos como anda a sua vida sentimental. Muitos estão morrendo de medo porque estão solteiros, mas a verdade, não teria nada melhor para você nesse tempo do que estar sozinho. Muitos talvez estão sozinhos, e Deus já está preparando para que você se torne alguém comprometido e alguém casado, muito bem casado, para que você seja fruto de alegria no meio que você está. Agora, uma coisa precisamos entender: o nascimento, o crescimento, a absorção e o casamento vai acontecer na vida de todos. Só que você pode acabar fazendo de um bem maior que Deus deu para a sua vida, como uma catástrofe na sua vida, se você não tratar suas raízes e não souber administrar o bem que Deus deu para você. Por isso, nesse tempo, é preciso desenvolver uma vida de maturidade cristã. A vida sentimental se torna um jogo, querido, absurdo, um jogo de vida ou morte. Eu vi muitas pessoas alçando voos incríveis, e quando se relacionaram do jeito errado, sem tratar as raízes, eles desceram com a mesma velocidade que subiram. Escuta, não se trata sobre encontrar alguém,
se trata de encontrar um propósito absoluto para a sua vida. Por isso eu quero te dar um conselho, você que está me escutando: não tenha pressa, viva em nome de Jesus, sem velocidade nessa área. Observe, saiba delimitar os seus limites em nome de Jesus, saiba traçar metas específicas para você. Observe tudo que está ao seu redor. Não dê o seu coração, não deixe o seu coração simplesmente solto para qualquer pessoa. Trate suas carências, trate suas raízes, e se torne alguém bem sucedido nessa área, para que você, em nome de Jesus, resplandeça a luz de Cristo que há em você. Amém? Você que está na sua casa agora me escutando, eu não sei o quanto essa palavra mexeu com o seu coração, eu não sei como ficou o seu coração nesse tempo, mas quando eu falo de fogo, paixão e lágrimas, nós percebemos que muitas coisas precisam se resolver dentro da minha vida e dentro da sua. No final de tudo, no final desse jogo, a Bíblia fala que cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Eu estou pregando para a gente que é casado e hoje é infeliz no casamento. Eu estou pregando para a gente hoje que é solteiro e é altamente carente em tudo que faz. Eu estou pregando para a gente que morre de medo de ser sozinho, e talvez você fique sozinho por muito mais tempo. A verdade é que, em tudo, o casamento começa no tratamento pessoal de cada pessoa, para que elas se tornem bem-sucedidas nessa área que é um sonho para muita gente, e que na verdade no final de tudo está se tornando um jogo de terror na vida delas. Você quer ser feliz na sua vida sentimental? Aprenda a semear no campo do Espírito. Quanto mais boas sementes você lançar, em um tempo oportuno você vai colher, e isso vai alegrar muito o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Aonde você está na sua casa, eu queria que você abaixasse sua cabeça. Quero convidar o Fabinho, vem cá, querido. Abaixe sua cabeça onde você está. Esse é o momento em que nós buscamos no Espírito agora, a presença de Deus. Nós queremos ministrar o seu coração. Você que está em casa agora, feche os seus olhos onde você está. Talvez essa palavra não foi para você, mas foi para alguém. Alguém que está aí ao seu conhecimento, alguém que você tem acesso, alguém que precisa ser profundamente tratado. Enquanto nós não resolvemos os nossos problemas de dentro, nós não conseguiremos colher os frutos de fora. Nem tudo é o Espírito, querido. Às vezes, queridos, as coisas são mais racionais do que imaginamos. Às vezes as coisas são mais naturais do que espirituais. Mas tudo começa com fruto de semeadura. Quais são as suas sementes nas mãos? O que você carrega por dentro? Pastor, minha vida sentimental está travada, eu não amo mais meu marido. Pastor, eu desisti desse assunto família, eu desisti do assunto vida sentimental. Pastor, eu prefiro ficar sozinho. Ei, não é sobre o que você quer, a verdade é sobre o que Cristo quer sobre a sua vida. E hoje nessa noite não é sobre o seu casamento ou sobre o futuro que Ele quer dar para você, é sobre as suas raízes. Quais são os pensamentos tortuosos que você luta diariamente? O que passa na sua mente todos os dias e que para você é um campo de guerra? Pastor, eu não aguento mais tantas quedas na minha vida. Talvez elas nunca vão passar, querido. É a sua guerra. Talvez seja o seu espinho na carne. Uma coisa eu sei, o Espírito Santo quer provocar a minha vida e a sua, para que nós possamos renovar nossa mentalidade. Não existe renovação de mente sem a palavra de Deus. Renovação de mente é uma troca de informação. Suas informações saem e as informações de Deus entram. Aonde você está, querido? Se você tem sido abalado na vida sentimental, não importa em como, se é carência, se é solidão, se é perda da família, não importa se você está noivo e está perdendo o seu noivado, se você está namorando e já está pensando em acabar com tudo, e está sofrendo de alguma forma por essa área. Aonde você está escutando essa live, eu queria que você botasse sua mão no coração. Aonde? Eu queria orar com você. Pai, eu estou orando por essa pessoa aqui agora. Essa pessoa está aqui comigo nessa live. O coração dela está tão incomodado, Pai. A infelicidade, a incompatibilidade, a tristeza de olhar e desejar uma coisa e não acontece como queria. São sentimentos que torturam o homem por dentro. Nós pedimos uma coisa nessa noite: nos livre dessa jaula opressora, Pai. Por favor, nos faça pessoas inteligentes e sábias.
Nós temos esse dom, Pai. Nos ajude a semear no campo do Espírito. Às vezes temos a semente certa, sabemos o campo certo, mas por orgulho e por ódio nós não lançamos as sementes ali. Não é se vai crescer em outro lugar, mas é uma questão de tempo. Quando vai crescer? Nossas raízes contaminadas geram comportamentos que é conhecido na Bíblia como o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Tempo de tratar as raízes.